noite. Hoje estudaremos o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, item 4, sobre a misericórdia, que é um comentário do Sr. Allan Kardec. Como nós iniciamos todos os estudos em nome da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, que são realizados nas terças-feiras, iniciamos com a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livra-nos do mal, porque teu reino e poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Que nos ampare e nos dê força diante das dificuldades que estamos atravessando no momento. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, o tema, como eu disse, é o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, o item 4. Então vamos a ele. A misericórdia é um complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação de virtude, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então está aí o comentário do codificador, o Sr. Allan Kardec. E conjugado com o tema, a pergunta 116 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Os espíritos respondem: não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como doutras vezes dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então essa é a pergunta do Livro dos Espíritos. Pois é, meus irmãos, a brandura tem como complemento a misericórdia, como diz o codificador. Pois quem não agir com misericórdia não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no quê? No esquecimento
e no perdão das ofensas, essa misericórdia. É nós esquecermos definitivamente dentro do nosso coração as ofensas recebidas, as calúnias injustas. Então, não adianta conservarmos em nossos corações esta vibração pesada do ódio, do rancor, da raiva, da mágoa que destrói, da mágoa que traz doenças para o nosso corpo. Então, o ódio e o rancor caracterizam uma alma sem elevação e nem grandeza espiritual, diz o codificador. Esquecer as ofensas recebidas é dar o testemunho de espírito elevado, espírito maduro, espiritualmente falando. Existe uma forma única de perdão, que é o verdadeiro perdão, o perdão sincero, que é o esquecimento total das ofensas. E sem guardar ressentimentos ou mágoas. Esse é o verdadeiro perdão que nós devemos cultivar dentro de nós. E não essa outra forma que o codificador comenta, que o ofendido impõe ao ofensor uma condição humilhante, que lhe faz sentir o peso do perdão, que irrita às vezes, e que em vez de levar a paz, a conciliação, a calma, ele traz o quê? O descompasso, o desentendimento, né? E não vão conseguir se entender dessa forma, porque nessas condições se torna impraticável uma reconciliação sincera de parte a parte. Existe apenas uma forma essa é a forma, melhor dizendo, de satisfazer o orgulho pessoal de quem age dessa forma, nessa segunda forma de perdão. Porque no livro dos Espíritos, meus irmãos, aquela pergunta tão necessária e tão importante para nós cristãos, que devemos seguir, que devemos realizar na nossa transformação espiritual, que é através do bem ao próximo, através da realização da caridade. E o senhor Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele pergunta, nessa pergunta de número 886, qual o verdadeiro sentido da caridade? Os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Esse é o lema do cristão. O lema tem que ser o lema de vida. Tem que colocar isso numa parede, no quarto, e lembrar sempre a resposta desta pergunta, para que possamos nos entender com as pessoas, para que possamos buscar essa virtude tão difícil, digo eu, a virtude da paciência, da reconciliação com os nossos adversários, sejam eles físicos, ou seja, do campo físico ou do campo espiritual, porque nós dando o nosso exemplo, nos esforçando, com certeza, o exemplo transforma, o exemplo convence mais às vezes do que 1000 palavras. Então essa transformação tem que ser verdadeira, tem que ser sincera. Por isso que o Mestre também, nosso Senhor Jesus, nos ensina que nós não devemos atirar a pedra a ninguém, nós não devemos julgar ninguém, devemos agir sempre o quê? De misericórdia, como ele agiu com aquela mulher que queria a multidão, a turba, queria apedrejá-la, melhor dizendo, apedrejá-la, né? Porque naquela época a sociedade civil previa uma sentença de apedrejamento para quem era encontrada cometendo o adultério. E o Mestre disse para eles, quando eles dirigiram a palavra ao nosso Senhor Jesus, ele responde: atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado. Com essa decisão, nosso Senhor, ele faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite, né, de indulgência. Todos nós necessitamos dela, porque todos nós somos pecadores,
Todos nós somos criaturas necessitadas, criaturas imperfeitas. E sempre estamos pedindo, inclusive na oração, Pai, perdoe as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Será que nós estamos perdoando? Julgar com severidade os outros. Nós não devemos condenar as pessoas, devemos deixá-las viver da forma que elas querem viver, porque existe o livre-arbítrio. Cada um semeia o que planta, colhe o que planta, colhe o que semeia. Então, não devemos julgar, porque quem com certeza nos julgará é o nosso Pai maior, Deus. Ele sim. Ele tem esse poder para nos analisar, nos julgar. E para que não sejamos julgados, não vamos julgar, né? Não, porque Jesus diz, não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porquanto a letra mata, o Espírito vivifica. Aos olhos de Deus, é a única autoridade legítima. Essa autoridade, o nosso Pai soberano, é o único que pode nos julgar, né? Que tem o poder de fazer tal procedimento. E aquela criatura que apoiar a sua vida, dedicando-se ao bem, ou se esforçando, pelo menos, para o bem, com certeza será a sua legítima defesa quando retornar ao mundo espiritual. Serão as suas obras praticadas aqui na terra. Eu trouxe uma página, meus irmãos, que chama Na Luz da Compaixão. Essa mensagem é muito bonita. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra não te envolva. Então, quem tem compaixão, nem que seja uma luzinha pequenininha, de vagalume, mas está ali clareando seu caminho. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Existem pessoas que só se dirigem a palavra a você te ironizando, se julgam superiores. Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Percebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. Aí vem o ensinamento. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que partam, os assédios sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira que nasce das trevas. Isso aí está se referindo à cegueira, porque quem não enxerga, fisicamente falando, não vê nada, só vê escuridão, né? Então a cegueira aí é cegueira espiritual, né? Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, e nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e fazer o melhor, ou seja, busquemos fazer o melhor, para que, como alunos que somos do educandário da vida, todos, sem exceção, somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros, e achará nos outros a misericórdia para contigo. Isso está no Reformador, na página 26, no Reformador de 1960. Bom, meus irmãos, existe também uma outra lição que também fala sobre a compaixão. E dando continuidade, né, ao tema, é Emmanuel agora falando sobre a compaixão, o que foi o guia espiritual do Chico aqui na Terra. Conveniente, referimos-nos à compaixão em termos que se reportem a semelhante bênção
bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não nos infiltre no coração sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. Quantas pessoas nos ajudam, nos amparam silenciosamente, né? Nas horas mais difíceis. Nem me refiro só ao campo material, mas também no campo espiritual. Uma palavra amiga, uma palavra de bom ânimo, quando vem a tristeza, né? Sem motivo, quando vem o desânimo. Então essas pessoas são de muito valor. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de tolerância dos companheiros, que mesmo em nós, sabendo que somos desequilibrados espiritualmente falando, às vezes, quando estamos cometendo algum erro, não nos só negam de maneira alguma a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os nossos reajustes, ou seja, o nosso reajustamento espiritual, e nos auxiliam, nos perdoam as ofensas e agravos, ajudando-nos sem pausa para, além das dificuldades e empecilhos com que lhe às vezes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Ou seja, às vezes desprezamos, né, esse carinho, essa paciência, essa abnegação que essas pessoas sinceramente têm para conosco. Meditemos nisso e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente para aqueles que nos firam, e reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo, a perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos em qualquer parte e em qualquer circunstância da bondade e da compaixão de Deus. Essa página é de Emmanuel e se encontra no Reformador de janeiro de 1973. Porque quando, meus irmãos, adotarmos o amor ao próximo como a si mesmo, quando adotarmos esta regra áurea na vida, individualmente falando de cada um, nós cristãos compreenderemos a verdadeira fraternidade para reinar a paz e a justiça. Não haverá mais ódios e nem dissensões, mas tão somente união, fraternidade, concórdia e benevolência. Porque, meus irmãos, eu trouxe uma página para ilustrar o tema de hoje, que se chama A Amizade Real. É do livro Alvorada Cristã. É uma história de um senhor que soubera, através da sua experiência, da sua sabedoria, do seu trabalho, amealhar recursos e formando ali uma riqueza material. Mas essa riqueza ele auxiliava as pessoas pobres na manutenção do bom ânimo, na luta pela vida. Ou seja, ele ajudava através, com certeza, do trabalho, do esforço, né? Ajudando aquelas pessoas. Sentindo-se ele já com a idade mais avançada, chamou então o filho para ensinar o filho a cooperar. O rapaz deveria aprender com ele a distribuir gentilezas e bens. Para começar, enviou o seu filho a uma residência de um amigo de muitos anos, ao qual destinava, vou falar na moeda da época, como está na lição, 300 cruzeiros mensais. Então ele ajudava essa família com 300 cruzeiros todo mês. O jovem então seguiu as instruções e foi. Chegando lá, viajou mais ou menos 6 quilômetros. E quando ele encontrou aquela família, achou que ia encontrar uma casa em ruínas, uma casa mal construída, com muita simplicidade. Não, encontrou um domicílio, apesar de modesto, simples, mas mostrava encanto e conforto. Eles perfumavam, as flores perfumavam o ambiente e os móveis estavam bem conservados, com beleza e decência. Ou seja, não encontrou móvel rasgado, velho, né? Tudo conservadinho, bonitinho, arrumado, uma casa conservada. O beneficiário do seu pai, ou seja, o amigo dele, o cumprimentou efusivo, muito feliz, e tratou ele com muito carinho. Foi muito agradável, muito distinto.
e apresentou todos os familiares, né, e amigos que estavam ali felizes com ele, mostrando a ele saúde, né, que todos demonstravam ter saúde e estavam muito felizes, muito satisfeitos com a vida que ali eles levavam. Então, reparando a tranquilidade e a fortuna ali reinantes, essa é a dedução do filho, o portador regressou ao lar, sem entregar a dádiva. Para quê? Pensava ele, confabulando, porque aquele homem não era um pedinte, aquele homem não parecia guardar problemas que merecesse compaixão do meu pai e caridade. Não, meu pai se enganou, pensando ele. Quando chega à sua casa, à sua residência, o seu pai ele explica particularizadamente e devolve-lhe a importância de 300 cruzeiros que ele fora portador, né? Que ele fora emissário. O pai, então, contudo, após ouvi-lo calmamente, retirou mais dinheiro da sua bolsa e dobrou a quantia e considerou, quer dizer, explicou para o filho, olha, eu vou tirar aqui mais uma certa quantia e aí você fizeste bem ter voltado, porque eu ignorava que o nosso amigo estivesse mais amplos compromissos, sobre mais amplos compromissos, e fez bem você voltar. E agora eu vou dobrar. Em vez de dar ele 300 cruzeiros mensais, eu vou dar-lhe 600 cruzeiros mensais. Então você volta lá e leva, porque ele reclama recursos duplicados. Mas meu pai, acentuou o filho, não se trata de pessoa em posição miserável, afirmou ele. Ao que suponho, o lar dele possui tanto conforto quanto o nosso. Folgo bastante com a notícia, fico muito feliz, muito tranquilo com essa notícia, meu filho, exclama, né, o pai dele. E imprimindo então terna censura, a voz conselheiral acrescentou: meu filho, se não é lícito dar remédio aos sãos e esmola aos que não precisam delas, semelhante regra não se aplica aos companheiros que Deus nos confiou. Quem socorre o amigo nos dias de extremo infortúnio pode exercer a piedade que humilha ao invés do amor que santifica. Que maravilha, né? Que ensinamento desse sábio pai, né? Quem espera o dia do sofrimento para prestar o favor, muitas vezes não encontrará senão silêncio e morte, perdendo a melhor oportunidade de ser útil. Então tem pessoas que só põem a mão na bolsa, na carteira, se o outro tiver na miséria total, na dificuldade total, a pessoa não pode ter nada, a pessoa não pode melhorar, a pessoa não pode ter uma casinha razoável, igual tinha esse senhor, né? Então, tem que ser miserável. Tem gente assim, infelizmente. Como também tem outros que fazem como esse pai, que antecipam a necessidade. Eu conheço vários, alguns, que fazem realmente a prática desse ensinamento que é a amizade real. E que fazem caladinhos, sem mostrar a ninguém, que ensinam, realizam, melhor dizendo, a verdadeira caridade, que essa é a verdadeira caridade. Por isso que eu lembrei a pergunta 886, benevolência para com todos, é o que esse homem está fazendo. Não devemos exigir que o irmão de jornada, continuou o pai, dizendo a seu filho, se converta em mendigo, a fim de parecermos superiores a ele em todas as circunstâncias. Tal atitude de nossa parte representaria crueldade e dureza, porque tem gente que ajuda e humilha, né? Ainda se sente superior e humilha quem está sendo ajudado. Estendamos-lhes nossas mãos e façamo-lo subir até nós, para que o nosso concurso não seja orgulho vão. Toda gente no mundo pode consolar a miséria e partilhar as aflições,
mas raros aprendem. Então, raros, poucos aprendem a acentuar a alegria dos entes amados, multiplicando-a para eles sem egoísmo e sem inveja no coração. Porque tem isso. Às vezes um pai está ajudando, tem um filho ciumento, tem um filho invejoso. Poxa, por que meu pai não me ajuda com esse dinheiro? Está ajudando fulano a trocar um carro? Está ajudando ciclano a comprar isso ou comprar aquilo? Por que fulano, por que meu pai não me ajuda, não me dá esse dinheiro e dá dando serviço para fulano, para Beltrano e não me ajuda? Então, é realmente o egoísmo, né, que acha uma das chagas moral, uma das chagas, né, no campo moral, na humanidade ainda impera, ainda fala alto em nós, né? A gente tem que ter muita vigilância. E outro defeito terrível, que é a inveja. Nossa, a pessoa não quiser que as outras progridem, né? Porque as outras progrediram, tem um carro melhor, uma casa melhor, ia lá, ó, nossa, comprou tal carro, não, comprou uma... É outro defeito terrível. A pessoa invejosa, ela não progride, né? Ela não cresce, nem materialmente, muito menos espiritualmente. E quem sou eu de julgar? Né? Porque é um defeito grave, que a gente tem que ter bastante atenção, né? Digo eu. O amigo verdadeiro, porém, sabe fazer isto. Volta, pois, e atende ao meu conselho, para que a nossa afeição constitua sementeira de amor para a eternidade. Então, meu filho, vai, me obedece, faz, para que a gente continue unido, junto na sementeira do trabalho, né, da eternidade, porque aqui, né, ele acredita que a vida continua, né? O mundo nunca deseja improvisar necessitados em torno de nossa porta, e sim criar companheiros para sempre. Que bonito. Todas as pessoas que baterem na nossa porta, vamos tratá-los como irmãos, né? Como amigos, e não como pedintes. Não humilhá-los, tratá-los com educação, com paciência, porque às vezes eles vêm alterados, né? A gente tem que ter paciência para ouvi-los. Às vezes a gente não tem, na realidade, a verdade é essa. Às vezes a gente não tem um dinheiro para dar, mas um alimento, ou uma conversa amiga, fraterna, né? Ou a paciência de ouvi-los, né? Então, às vezes nem querem dinheiro, às vezes querem atenção. Então a gente, porque amanhã pode ser nós, por que não? Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Foi então que o rapaz envolvido na sabedoria paterna cumpriu quanto lhe fora determinado, compreendendo a sublime lição da amizade real. Muito lindo, né, meus irmãos? É muito linda essa lição, eu aprendo muito, digo eu. E para finalizar, porque meu tempo só faltam menos de 2 minutos, André Luiz, no livro Espírito da Verdade, ele assevera o seguinte, eu tirei lá um trechinho: sejamos indulgentes, se erramos, roguemos perdão, se outros erraram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém, hoje suscitará o mal para nós amanhã. Então, desejar o mal para os outros, volta rapidinho para nós. Porque vibração magnética, né? Se a pessoa está lá, às vezes, é igual aquela página da parábola do fariseu e do publicano, né? Enquanto o publicano rezava, pedindo perdão pelos erros, pedindo que amparasse até aquele fariseu. O fariseu falando tudo o contrário, falando mal do publicano, que ele era tido como gente de má vida, enfim, né, fazendo o contrário. E o publicano orando por ele com toda humildade, reconhecendo as suas limitações. Então, para que desejar o mal para os outros? Né? Nós devemos olhar para dentro de nós. Né? A gente tem que individualmente fazer essa análise, buscar essa auto-reforma, que é a reforma íntima, que Jesus tanto nos pede. Né? E, finalmente, que é outra coisa que destrói a criatura na terra,
espiritualmente falando, que o ódio é fogo invisível, segundo André Luiz, na nossa consciência. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele fala sobre o perdão, que o perdão, em qualquer tempo, é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida com a comunhão com Jesus. Meus irmãos, meu tempo acabou. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e que Deus abençoe a cada lar, a cada família que está passando pelas dificuldades da pandemia e, como eu disse na prece, que estão, infelizmente, alguns perdendo seus entes queridos. Peço a Deus que ampare a todos, a Jesus, e que nos dê força, que tenhamos fé, que tenhamos coragem e bom ânimo, porque nós não estamos sozinhos. Jesus é o comandante desta grande nau, que é o planeta Terra. E ele disse a Simão Pedro, enquanto estiver um gemido, Simão, naquele planeta e precisando de mim, né, a minha presença, eu estarei lá para ajudá-los. Então, vamos ter fé, vamos acreditar, porque não deixar com que o desânimo, né, tome conta de nós, e sim a alegria, a fé e a esperança. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus.